A Bíblia falando de sexo, seios, coxas, como isso é possível? Sim, isto está em Cantares, um livro tão ousado, tão íntimo e tão físico que muitos pastores pulam as páginas. A religião diz que é apenas uma metáfora para não ter que lidar com o óbvio. Mas e se eu te dissesse que esse livro é o, abre aspas, Santo dos Santos da Escritura, fecha aspas, e que o problema não é o texto, mas a nossa mente romanizada que vê sujeira onde Deus vê santidade? Shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Hoje vamos desentulhar o livro mais polêmico e talvez o mais mal interpretado de toda a Bíblia, o Cântico dos Cânticos, ou em hebraico, Shir HaShirim. Ele fala de beijos na boca, fala de seios, fala de coxas, fala de um desejo ardente entre um homem e uma mulher. Muitas pessoas não leem, evitam esse livro. Inclusive, até questionam o porquê de ter esse livro na Bíblia. Por que está nela? Que benefício traz? Parece ousado demais para o meio religioso, não parece? E aí a tradição romanizada vem com a desculpa. Não, veja bem, isso não é sobre homem e mulher, isso é uma alegoria, é Cristo e a igreja. Eles espiritualizam tudo para esterilizar o texto. Eles transformam o desejo físico em nuvem teológica, porque no fundo eles têm vergonha do corpo. Mas será que é essa a realidade? Ou será que essa desculpa esconde um problema muito mais profundo nessa teologia? Calma que eu vou te explicar. Para entender cânticos, precisamos fazer a arqueologia da mente hebraica versus a mente grega romana. A cultura grega, que fundou o pensamento ocidental e contaminou a igreja, é dualista. Ela diz: o espírito é bom, o corpo é mau. Para o grego, sexo, prazer e matéria são coisas inferiores, sujas. Para ser santo, você tem que se afastar do corpo. Talvez você pergunte: o que eu tenho a ver com o grego? Ora, lembre-se, a religião jura que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Logo, estamos falando da cultura grega dentro da religião criada no sistema greco-romano. Por isso, quando eles leem cânticos, eles entram em pânico. Como Deus pode falar de seios e beijos? Então, eles inventam a alegoria exclusiva. Eles dizem que o texto não pode ser literal, porque o literal seria pecado ou mundano. Mas agora, tire os óculos romano e leia a Torá. No hebraico, não existe essa divisão. Deus criou o corpo, Deus criou o prazer e Deus disse que era muito bom. O casamento, o sexo dentro da aliança, Kiddushin é considerado um ato de santidade suprema. Então, por que o livro está na Bíblia? Primeiro, para validar a santidade do amor conjugal. Deus não é um puritano vitoriano, ele é o criador da paixão. O livro está lá para dizer que o desejo de um marido por sua esposa e vice-versa não é secular ou sujo, é sagrado. É fogo de Deus, Shalhev-Yah, como diz o capítulo 8. Mas tem mais. E aqui entra o tesouro que o rabino Akiva, um dos maiores sábios de Israel, revelou no primeiro século. Quando discutiam se Shir HaShirim deveria entrar no cânon bíblico, Akiva disse uma frase que chocou a todos. Ele disse: todas as escrituras são santas, mas o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Por quê? Não porque ele estava usando a alegoria como desculpa, mas porque ele entendia que a relação entre marido e mulher é a única coisa na Terra capaz de explicar a relação entre Deus e Israel. Preste atenção, a alegoria não é uma desculpa para esconder o sexo. A alegoria só funciona porque o casamento é sagrado. Se o casamento humano fosse sujo, Deus jamais o usaria para descrever seu amor por nós. Isso seria uma blasfêmia. Mas porque o casamento é a imagem e semelhança de Deus, ele se torna o espelho perfeito. A desculpa que você ouviu por aí é fraca, porque ela tenta apagar o casal humano. A verdade hebraica é que o livro fala sim de Salomão e a Sulamita, o casal humano, e ao mesmo tempo, através desse amor intenso, ele revela como Deus quer ser amado. A religião moderna é fria, é romanizada, ela é feita de regras, dogmas e intelecto. Deus não quer ser apenas o seu chefe ou o seu juiz. Em Cânticos, ele se revela como o amante da sua alma. Ele quer paixão, ele quer emuná, fidelidade.
mas com fogo, quando a sulamita diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é a Torá resumida, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aqui está o tesouro que conecta Cânticos com o Evangelho. O que acontece no ato conjugal, na relação íntima que Cânticos descreve? Gênesis 2:24, e serão ambos uma só carne. Em hebraico, bazar echad. O sexo não é apenas atrito biológico, é um mistério de fusão. Dois indivíduos distintos, através da aliança e da intimidade, se tornam uma unidade indivisível. Eles se tornam um. E por que isso é importante? Porque é exatamente essa unidade que Yeshua veio restaurar entre nós e o Pai. Abra a sua Bíblia em João capítulo 17, verso 21. Veja a oração sacerdotal de Yeshua. Ele ora para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Você percebe o paralelo? Yeshua não quer apenas que você obedeça a ele como um soldado obedece a um general. Ele quer que você seja um com ele. Assim como o marido e a mulher se tornam uma só carne no nível físico, o Messias e a sua noiva, o remanescente fiel, devem se tornar um só espírito. O apóstolo Paulo desentulha isso. Em Efésios 5:31, ele escreveu: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Neste ponto, Paulo explica que o homem que se une a uma mulher torna-se um com ela. Da mesma maneira, quando um homem ou mulher se une com Deus através de Yeshua, torna-se uma só pessoa com Deus. Até aqui, tudo muito bonito. Mas tem um grande problema oculto. A maioria das pessoas está se unindo com uma religião e não com Deus, e a religião corrompe, macula a união. Imagine um casal fiel onde de repente um dos cônjuges começa a flertar com uma terceira pessoa. Isso já é infidelidade. Na vida espiritual, você se casa com Deus, se torna um com Ele. Porém, de repente, vem uma religião flertar com você. Troque o sábado pelo domingo. Cozinhe no Shabat. Se isso acontece, a relação está sendo maculada. Tem um terceiro elemento nesse casamento. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,16: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Quando um homem se une a uma prostituta, ele torna-se uma só carne com ela. Da mesma maneira, quando o homem se une a uma religião, ou seja, a religião fere a Torá, mas a pessoa é fiel a essa religião, essa pessoa se tornou uma com a religião que desobedece a Deus. Neste caso, houve prostituição espiritual. Aos Efésios, Paulo fechou com chave de ouro no verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Deixar pai e mãe, deixar a parentela ou a fé de sua parentela e se unir ao Senhor. Quando você se une ao Senhor, ninguém pode separar. E veja que interessante, Paulo disse, e a igreja romanizada faz de conta que não está escrito. Me refiro a Cristo e à igreja. A igreja, a congregação dos justos, é a noiva. E Isaías 51 pergunta: Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Veja, Deus não repudiou sua noiva, ela que se prostituiu com outros deuses. Essa relação entre marido e mulher é sagrada, e Cantares nos mostra que assim como a mulher e o homem decente, fiel, se guardam e não se contaminam com nada externo. A noiva do Cordeiro, a pessoa fiel, não se contamina com religião que descumpre a Torá. Como Paulo disse, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Então, por que Cânticos está na Bíblia? Porque sem entender a santidade, a paixão e a fusão do amor conjugal físico, nós jamais entenderemos a profundidade da união espiritual que Deus quer ter conosco. O livro está na Bíblia para curar a nossa visão de sexualidade, tirando a sujeira que o mundo colocou, e para curar a nossa visão de Deus, tirando a frieza que a religião colocou. Não é uma desculpa, é um convite para o nível mais alto de intimidade. Ou seja, quando você se tornar um com Deus através de Yeshua, você não dará nenhuma atenção para o que a religião te oferece, que está em desacordo com a Bíblia, seja a religião cristã, seja judaica ou seja qualquer outra. O que te importa é a intimidade que você tem com Deus.
Resumindo, o sexo escrito tão claramente no livro de Cantares mostra as figuras de um homem e uma mulher que se entregam mutuamente um ao outro, onde ambos se completam e não há lugar para influências de terceiros. Muito bem, este é o tesouro de hoje. Se você quer parar de errar o alvo, achando que santidade é frieza ou que o corpo é mau, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários: você consegue ler cânticos como uma celebração pura do amor ou a sua mente ainda tenta espiritualizar tudo para não ficar vermelha? Vamos continuar essa conversa. Shalom, shalom.